Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício agora da Universidade Federal lá do Mato Grosso do Sul, que traz para a gente uma questãozinha sobre velocidade média e trajetos aí em dois trechos que vão ser realizados em uma prova de corrida, né? Uma prova de corrida aí que um rapaz foi convidado a realizar. Bora com a gente então a resolver esse exercício? Então ele está falando o seguinte, ó, no dia 4 de novembro de 2018 foi realizada a oitava volta da UFMS. O percurso é largada e chegada em frente ao prédio da reitoria da universidade com um circuito de uma ou duas voltas, sendo que cada volta tem 3,5 km. Essa informação vai ser bastante importante para a gente, tá bom? Então ele fala assim: um atleta que correrá as duas voltas terminará em primeira volta com um pace médio de 6 minutos por quilômetro. Então, o pace é uma linguagem utilizada por corredores que é o tempo que ele gasta para ele realizar 1 km de uma prova de corrida que ele tem, tá bom? Como ele pretende completar a volta num pace médio de 5 minutos por quilômetro, ele pergunta na segunda volta a segunda volta deve ser completada com qual velocidade? Então veja, no primeiro trecho, né, ele realiza um pace menor daquilo que ele estava estimando para completar a prova. Então, na segunda volta, ele tem que dar uma acelerada, né, para conseguir realizar aí a prova dentro daquilo que ele pretendia realizar em 5 minutos por quilômetro. Ele foi um pouquinho mais devagar, ele fez 6 minutos por quilômetro. Então, isso dá para a gente fazer o seguinte: vamos começar assim, ó. Vamos falar que na primeira volta que ele realizou, ele tinha um pace médio, então deixa eu puxar aqui, ó, ele tinha 6 minutos para cada 1 km, ok? Então, para cada 1 km, esse corredor fez 6 minutos, ele gastou 6 minutos para realizar 1 km. Só que em 3,5 km, né, que é a distância que ele demora para completar a primeira volta, ele vai gastar X minutos. Se a gente fizer uma regrinha de 3 aqui, simples até, né? Fez aqui, vai ser 1 vezes o X é igual a 6 vezes 3,5, né? 6 vezes 3,5. Isso daqui vai dar 21. Olha só o que que aconteceu então. Ele demora na primeira volta fazendo esse pace de 6 minutos por quilômetro, depois que ele andou 3,5 km, ele demorou aqui 21 minutos. Vou colocar até entre parênteses para ficar bem visível, para você não confundir. Eu vou multiplicar os 6 vezes 3,5, vai dar 21 minutos. Beleza, então essa é a nossa expectativa. Expectativa foi o que ele realizou. Na expectativa dele, é o que a gente vai calcular quanto tempo ele demoraria para gastar na volta total. Nas duas voltas, né, no trajetória total. E no pace médio, a lógica é o seguinte, ó, no total, a expectativa dele era andar 5 minutos a cada 1 km. E aí ele vai andar no total 7 quilômetros. Por que que andam 7 quilômetros? Porque cada volta tem 3,5 km, né? Então, no total aqui, eu vou gastar, fazendo essa regrinha aqui de 3, eu vou gastar aqui comigo x, 1 vezes x, né? 1 vezes x é igual a 5 vezes, vou colocar entre parênteses, vezes 7. 5 vezes 7, eu vou ter um gasto de 35 minutos. Olha só o que que eu descobri, então, o que que a gente tem na segunda parte da nossa trajetória. Que ele tem que gastar nesses 7 quilômetros que ele vai percorrer, ele pretendia fazer em 35 minutos. A primeira volta que ele fez, ele gastou 21. Logo, olha só o que que dá para a gente completar. Na segunda volta que ele tem que realizar para conseguir fazer aquilo que ele pretendia, ele tem que fazer um tempo, ele tem que gastar um tempo aqui, um ΔT, de 35 menos 21, que era a expectativa menos aquilo que ele realizou na primeira volta. Ou seja, ele tem que gastar um tempo de 14 minutos. 14 minutos é o tempo que ele vai gastar aí, se ele quiser fazer o pace médio. Para a gente descobrir a velocidade, a gente sabe que velocidade é ΔS por um ΔT, a velocidade aqui média desse trecho. Ele tem que então completar essa volta, que tem 3,5 km, dividido aqui por 14 minutos. Só que eu tenho um problema, meu querido. Por quê? Porque a velocidade está em quilômetro por hora. E quando eu falo que, eu vou escrever aqui até em outra cor em verde, ó. Se eu estiver falando de 14 minutos,
14 minutos, passando para a hora, é a mesma coisa que eu vou dividir 14 sobre 60 de hora. Você concorda comigo? Porque se a gente comparar que uma hora são 60 minutos, 14 minutos é 14 sobre o total que é 60, 14 sobre 60 de uma hora, né? Então esse é o tempo que ele vai gastar em horas, 14 dividido por 60. Se a gente dividisse, né, o 14 por 60 daria um valor 0,20, 0,2 alguma coisa, e isso daqui é equivalente em horas a 14 minutos. E aí, eu recomendo, quando tem uma divisão de fração, você manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. E isso vai ser muito bom para a gente, sabe por quê? Porque 3,5 e 14 dá para simplificar, ó. 3,5 vezes 2 dá 7, e 7 vezes 2 dá 14. Então, 14 é 4 vezes maior do que o 3,5. E se eu dividir finalmente o 60 por 4, eu vou chegar na resposta que a velocidade média vai ter que ser 15 quilômetros por hora. Dividindo 60 por 4, essa é a velocidade que nós estávamos procurando nesse exercício como resposta. 15 quilômetros por hora, então, é a velocidade que esse corredor tem que fazer no último trecho para poder conseguir realizar aquilo que ele pretendia, que era fazer um pace médio de 5 minutos por quilômetro. E aí a gente chega na alternativa D. Espero que você tenha entendido esse exercício. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de mandar uma mensagem aqui para a gente que a gente pode te ajudar. Tá bom? Então, não deixe de deixar seu like, também se inscrever por aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu!